Boa noite. E aí, Kaira? Tô esperando todo mundo. Começamos 5 minutinhos atrasadas, mas vamos lá. Oi, Elaine. Boa noite, meninas. Vou esperar só uns minutinhos para o pessoal ir entrando, enquanto eu vou organizando umas coisinhas aqui também. Meninas, bem-vindas ao nosso evento Volume de Verdade. Estou super feliz a gente estar começando hoje esse evento. Feliz, grata, porque ele é uma nota de agradecimento pelo curso Volume Real Avançado que nós estamos lançando e por todo o conhecimento que a gente adquiriu, todos os nossos estudos, tudo aquilo que levou a gente a criar o Volume Real. Então, eu espero que a partir desse evento vocês possam abrir a cabeça de vocês em relação ao volume, principalmente hoje, nesse momento do mercado, onde tudo está sendo muito questionado, né? Nada é muito certo, nada é muito frequente, nada é muito fixo. Então, por que nós continuaríamos com algo tradicional como o volume e a montagem de leques? Eu quero que, a partir dos nossos encontros, a gente possa discutir um pouquinho a respeito disso. Se vocês quiserem ir conversando, se conhecendo, falando de onde vocês são, eu vou ficar super feliz de estar lendo, acompanhando vocês. Nós podemos estar tendo perguntas conforme nós formos estudando juntas, mas a ideia é que no final, depois das nossas reflexões, a gente, sei lá, abra a câmera de vocês, tá bom? Para que vocês possam, quem quiser. Ninguém é obrigado também a abrir a câmera, a enviar áudio, mas quem quiser ficar mais à vontade para isso, pode estar abrindo. Agora eu vou pedir para vocês não estarem com o microfone ligado e nem com o vídeo, tá? Para que a aula possa ocorrer melhor e todo mundo possa prestar atenção. Vamos lá então, meninas? Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu preparei. Esse é o evento Volume de Verdade. Todo mundo está enxergando bonitinho? Bem-vindas ao evento Volume de Verdade. O que nós vamos ver nesse evento? O que vai acontecer a partir daqui? Eu preparei 5 encontros durante todo o mês de março para a gente tirar algumas dúvidas, para que a gente possa ter uns olhares diferentes para a montagem de leques. Então, no encontro do dia 4/3, que é hoje, nós vamos falar sobre o volume com fans. Preciso realmente aprender montagem de fans? Montagem de leques? Já que o que é fan? Nós vamos ver juntos o que é fan. Fica tranquila, tá? No dia 9, nós vamos estar falando sobre a importância do volume saudável. Então, o volume russo, o mega volume, não é só um cílio bonito que a gente vai ficar olhando, que a cliente vai gostar da estética, mas existem protocolos na sessão de cílios que vão ditar o que é um volume correto ou não e como nós vamos defender a saúde do fio. No dia 9, nós vamos estar conversando bem pertinho, bem detalhadamente a respeito disso. Dia 14 de março, eu quero que a gente converse sobre o volume híbrido. E volume híbrido é volume? Sim, gente, volume híbrido tem esse nome por quê? Porque ele é uma mesclagem entre a técnica clássica e a técnica de volume russo. Às vezes a gente vê alguns encontros, alguns cursos, e a gente acha que vai ser assim: eu vou aprender fio clássico, depois eu aprendo volume híbrido e depois eu aprendo volume russo. Não é assim que acontece. Porque se você não aprende a técnica russa, não tem como trabalhar com a técnica híbrida. Então, a gente vai ter um olhar exclusivo para essa técnica também.
Dia 19/3, já lá para o finzinho de março, a gente vai estar falando das vantagens de trabalhar com volume russo e mega. Será que as profissionais que se especializam na montagem de leques, que dominam mais essas técnicas, têm alguma diferença na carreira, talvez no retorno financeiro delas, na autoridade com clientes? Será que isso acontece? O que vocês acham? A gente vai estar conversando a respeito disso. E no dia 24/3, nós vamos falar sobre mega volume europeu e americano. Existem essas duas vertentes, como nós vamos estar trabalhando, sistematizando o mega volume. E é claro que nós vamos ver aqui no evento Volume de Verdade, nas nossas aulas gratuitas. Meninas que estão entrando agora, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone e a câmera desligadas. Eu vou gostar muito de estar conversando com vocês depois. Tem mais alguém que não está ouvindo? Ou é só a Alexandre? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Vou esperar vocês me responderem, gente. Para ter certeza que está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Ai, que ótimo, meninas. Qualquer problema, me relatem, tá? Porque vai ser importante a gente estar pegando cada detalhe. A nossa aula é rapidinha, mas ela vai ser muito rica, né? Para abrir a nossa cabeça em relação à montagem de leques. Se vocês já quiserem... Cara tá falando com vocês, tá, gente? Que tem que autorizar o áudio. Se vocês já quiserem estar me respondendo, se vocês já trabalham com volume, ou se vocês pretendem começar, vou ficar muito feliz em saber. Porque pode ser que você já esteja introduzindo o volume russo, mas ainda não faz o mega volume. Ou você já faz o mega volume com o volume russo, ou você ainda está na técnica clássica e nos novos volumes e está querendo fazer a montagem de leques. Qual que é o caso de vocês, meninas? Antes da gente começar a nossa aula, eu quero me apresentar para vocês, porque muitas de vocês podem ter visto o evento no Instagram, podem ter visto por alguma amiga e querem saber quem que é essa professora que está querendo falar com vocês sobre o volume russo e mega. Será que a gente já se conhece? Se não, muito prazer, meu nome é Jaqueline Rocha. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mim, sobre a minha carreira profissional, para que a gente possa se contextualizar melhor. Eu sou professora de formação habilitada em língua inglesa, então eu estudei letras na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul antes de fazer cílios. Eu já trabalhava na licenciatura e por muitos anos da minha vida eu me dediquei a estudar como ensinar. Sempre fui muito apaixonada por esse processo de ensino-aprendizagem e ver o desenvolvimento de diferentes pessoas com diferentes desenvolvimentos, diferentes objetivos. Eu gosto muito de ver as pessoas alcançarem o objetivo delas. Mas agora, com a extensão de cílios, eu sou instrutora e sou Master Pro pela Miriam Mota Academy. Ano passado eu recebi a minha placa de Master e também palestrei no evento, no Congresso Master Pro. Se você quiser assistir a minha palestra depois, na íntegra, ela está disponível no meu canal no YouTube, tá? Você pode acessar lá. Pelo Instagram, você também consegue encontrar a palestra. Todos vocês têm o meu Instagram. Depois a gente conversa lá no grupo, eu também coloco para vocês, certo? Eu sou especializada na escola London Lash Pro em volume russo e mega volume. Então, para mim é um grande prazer estar falando da montagem de leques, porque essa é a minha especialização. Hoje é onde eu mais me empenho e mais estudo. E a técnica de mega volume seguida do volume russo é a carro-chefe aqui no meu espaço. Eu sou proprietária do espaço de atendimento e formação Jaqueline Rocha Cílios
e atuo com o mega volume diariamente. E é lógico, depois dele, o volume russo é o preferido das consumidoras aqui na minha cidade, em Campo Grande, e no meu espaço também. Hoje, a nossa aula vai ser sobre a reflexão de realmente precisar montar leques. Por que a gente está perguntando isso? Porque hoje existem novos volumes no mercado, novos fios, que proporcionam que a gente entregue um resultado mais pretinho para os nossos clientes, sem precisar dominar essa técnica, né? Do leque do volume, do mega volume. E se você ainda não trabalha com o volume russo, você pode estar um pouquinho confusa sobre o que eu estou falando, e pode ser, por que não? Pode ser que você nem conheça ainda esse termo leque. Se for o caso, eu quero que a gente olhe um pouquinho para o que é a extensão de cílios e como surgiram, então, os leques. Todo mundo me ouvindo direitinho, gente? Faço questão que todas vocês estejam me ouvindo. Podem interagir comigo para eu saber em que ponto que nós estamos, se está tudo ok. O fio a fio clássico que nós conhecemos hoje, deu origem ao volume russo. Tem mais meninas falando que não estão conseguindo ouvir. Eu vou colocar aqui no chat para que elas autorizem o áudio. O fio a fio clássico consiste no quê? Em um fio de extensão colocado sobre um fio natural, certo? Quando nós vamos falar do que é o conceito de extensão de cílios, a gente diz que extensão de cílios é um procedimento onde eu aplico cílios sintéticos sobre cílios naturais, um a um, separadamente e isoladamente. Esse processo é feito em todos os fios, um de cada vez. Gente, eu vou continuar com a aula e daqui a pouquinho a Alexandra pega o gancho com a gente para que a gente não perca muito tempo, tá? Mas é só vocês autorizarem o áudio que fica tudo certo, vocês conseguem me ouvir bonitinho. A origem do fio a fio clássico, ela é uma incógnita. Existem muitas hipóteses. Algumas pessoas falam que ele começou lá nos anos 30, algumas pessoas falam que foi antes, mas o que importa é o fio a fio clássico é um fio de extensão sobre um cílio natural. Então, quando a gente faz a técnica clássica, o resultado dela vai depender muito da quantidade de cílio natural que a minha cliente tem. Então, se ela tem muitos cílios, como no caso aqui na foto, essa cliente tem bastante cílio, fica o resultado mais pretinho, mais denso, mais marcante. Se a minha cliente tem um pouco menos de cílio, aí já vai ficar mais espaçado, vai ter mais passagem de luz entre os cílios dela. Então, esse clássico vai ficar mais cinzinha, mais delicado. Essa é a técnica clássica. Um adendo sobre isso. Quando nós falamos do fio a fio clássico, algumas pessoas falam assim, é a técnica fio a fio. Mas por que eu não gosto de chamar o clássico de fio a fio? Porque a gente disse que extensão de cílios, em geral, é um procedimento fio a fio, não por causa do fio de extensão, mas por causa do fio natural da minha cliente, que eu isolo. O protocolo principal da extensão de cílios é isolar, deixar o fio natural sozinho e colocar a extensão. E aí eu faço isso com fio a fio clássico, eu faço isso com volume russo e também faço isso com mega volume. Então, do clássico ao mega volume, todos esses procedimentos são fio a fio. Por que a técnica primária, né, é chamada de clássica, então? Porque era o único tipo de extensão de cílios que existia, era um fio só. Então, é a clássica, é a primeira, é a que sempre foi, não tinha outra. Por isso que nós chamamos essa técnica de clássica. Então, não chame mais de fio a fio. Extensão de cílios fio a fio pode ser mega volume também. Essa técnica aí que vocês estão vendo na telinha de vocês é a técnica clássica.
Aí, o que aconteceu anos e anos depois? Em 2016, bem recente, né, cerca de 6 anos atrás, uma lash designer russa chamada Olga Dombrovova quis sair dessa realidade do fio a fio clássico, em que você tinha que depender da quantidade de cílio natural que a sua cliente tem para ter um set mais ou menos pretinho. Todos vocês estão conseguindo me ver bonitinho? Vocês estão vendo meu rostinho aí, gente? Espero que sim, tá? Que bom que vocês estão conseguindo ouvir agora. O que a Olga fez, então? Oh, dona. A Olga queria um procedimento, uma extensão de cílios mais preta, sem que eu precise que a minha cliente tenha muito fio natural. Então, ela ousou colocar, primeiro, 2 fios de extensão clássica em uma determinada forma no mesmo cílio natural. E ela foi desenvolvendo isso cada vez mais, como vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, onde tem ali os leques de volume 2D, 3D, 4D, e com espessuras mais finas. E outros profissionais também vieram e começaram a introduzir estudos, cálculos volumétricos, geometria, para chegar a esse leque que nós temos hoje, que nós chamamos de leque, ou no inglês, fan. Vocês conseguem perceber que isso é diferente dos protocolos de capping e stacking da técnica clássica. Porque na técnica clássica já existia uma metodologia para você tampar falhas chamadas ou capping ou stacking. No capping você faz um sanduíche de fios, né? Coloca um na frente do outro, e no stacking você coloca um do lado do outro. Mas você faz isso dependendo do ângulo do fio natural. Então você faz isso em relação ao fio natural. O que a Olga começou a fazer lá em 2016 não era isso. Ela realmente fazia um leque com as extensões e aplicava esse leque sobre o fio natural. E conforme foi se estudando o que fica mais pesado, o que fica mais leve, o que dura mais, o que dura menos, nós chegamos às espessuras mais finas do volume russo. E agora, mais para frente, também com anel e soimina, nós chegamos às espessuras do mega volume. Mas a gente vai falar mais bonitinho sobre o mega. Então, isso daqui que vocês estão vendo na telinha é um leque de volume russo. Só de olhar grosseiramente, a gente já consegue constatar que não é só juntar um monte de fio e falar que é volume, mas existe uma estratégia, como eu já falei para vocês, tanto geométrica, tanto quanto de cálculo volumétrico, ou seja, o peso que esse leque vai ter no fio natural, já que nós estamos usando vários fios, para que a gente chegue ao volume. A anatomia do leque também tem particularidades. Então, um leque de volume vai ser dividido pelo menos em 3 setores, que é ponta, corpo e base. Então, às vezes parece, né, uns fiozinhos aleatórios, mas não é. A montagem de leque tem um esquema específico, e esse esquema não é só para você falar que tem conhecimento. Não é, gente. É para que na prática o resultado seja diferente. Então, aqui nós tivemos a origem do volume russo, depois mega volume. Mas o que acontece? Todo profissional que começa a ter o volume introduzido, né, na carreira, você começa a estudar, você percebe que não é tão fácil assim você fazer um leque. Primeiro, não é muito fácil você montar o leque de volume, então você tem que ficar treinando ali para conseguir montar. Aí depois que você monta, você tem que ficar treinando para conseguir, às vezes, tirar ele do chicote ou acoplar ele, porque é diferente do jeito que você coloca ele no fio natural. Aí depois você tem que aprender a ter uma velocidade mais constante, né? Para o seu procedimento não ficar muito longo. E você também tem que aprender a maneira correta de encaixar o leque para que ele dure legal. É muita coisa diferente da técnica clássica. Então, não vamos dizer que é difícil, né, que é um negócio impossível, como uma barreira, mas não vamos falar também que é simples e vai continuar na mesma proporção, no mesmo ritmo que o clássico. Então, os profissionais que começam a estudar volume precisam entender
que elas não vão fazer, talvez em 5 dias, 1 semana, 2 semanas, o volume mais lindo do mundo. Vai ser um treinamento, vai ter que ter uma paciência. E a gente vive em uma época onde paciência, falar para alguém ter paciência é a mesma coisa que você xingar a pessoa, né? Tudo tem que ser muito rápido. Eu tenho que ir para ontem fazer um trabalho volumoso. E eu não quero prender o leque, né? Eu até quero, mas demora demais. Então tem um caminho mais curto, tem um atalho. E com isso, nós tivemos lançados no mercado fios pré-montados, como esses que vocês conseguem ver na tela comigo. O que é o fio pré-montado, então? No caso, são fios da técnica clássica, voltados para a técnica clássica, que vão ter técnicas como o capping, que a gente falou que é aquele sanduíche de clássicos, ou o stacking, que são fios um do lado do outro, já estabelecidos no chicote. Então, ele já vem com esse formato no chicote, você retira do chicote e aplica como se você estivesse fazendo um fio a fio clássico, mas você consegue um resultado mais volumoso. Às vezes você consegue um resultado volumoso como o do russo, como o mega, certo? Então, esses são os novos fios lançados no mercado. Nós temos o Y, que é o mais famoso, que nós conhecemos como volume brasileiro. Aí eu trouxe para vocês o W, que é conhecido como o volume egípcio. Então, esses fios, eles vêm exatamente dessa forma no chicote. Vocês conseguem ver? Já vêm montados e você apenas tira e aplica como um fio a fio clássico. Aí vem a reflexão. Se nós temos hoje em dia esses cílios fast food, né? Eu não preciso de todo aquele longo período para aprender volume e tudo mais. Se eu consigo já comprar esse fio e ter um resultado mais pretinho, por que eu aprenderia, então, a montar leques lá, igual a Olga Dombrova e a Nelly Soimina descobriram alguns anos atrás? Será que eu ainda preciso aprender volume russo mega volume? E essa é a dúvida que fica e que nós vamos refletir um pouquinho nessa aula. Eu trouxe ali, por exemplo, para vocês, a comparação entre 2 procedimentos. Os fios pré-montados, no caso o Y ali à direita, e o fio volume russo, que são os leques montados na hora artesanalmente. Aí você olha e você fala assim, Jaque, eu acho que eles são bem parecidos. Eu acho que o Y pode, inclusive, ser mais preto que o volume que você está mostrando. E talvez eu não precise mesmo montar leques, porque se vai dar todo esse trabalho e eu consigo o mesmo resultado com os novos volumes, né? Volumes, entre aspas, porque nós estamos ainda na técnica clássica, só que eles têm essas pontas. E aí eles ficam mais densos. Então, eu não preciso fazer a montagem de leques. E aí? Olha, essa foto pode fazer você pensar dessa forma. Mas se nós começarmos a olhar para os bastidores desses 2 procedimentos, a gente vê que essa comparação é um tanto desonesta. Primeiro, porque a modelo 1, que está com o volume russo, não tem a quantidade de cílios que a modelo 2 tem. Então, mesmo se eu fizesse um fio a fio clássico nessa modelo aqui, o resultado dela ficaria muito, muito denso. Segunda coisa, o cílio do volume russo, ele é bem pequenininho. É um tamanho 11 ali em comparação com esse cílio aqui, que está no tamanho 14 na técnica do Y. Então, ele tende a chamar mais atenção. Quando a gente olha lado a lado, parece que é do mesmo tamanho, mas não é. E o terceiro aspecto é uma vantagem gigantesca, é uma vantagem grandiosa que o volume russo tem, que é controlar e dosar a estética que eu quero alcançar. Então, esse volume russo, eu queria que ele fosse mais aveludado e eu queria que ele fosse mais suave. Quando vocês veem esses leques aqui, ó, 2 fios, 3 fios, 4, 5, 6 e mais outras particularidades da montagem de leque, quando eu falo volume russo, eu posso ter um fio muito levinho, um fio muito preto.
Eu posso ter um fio grande, eu posso ter um fio pequeno, eu posso fazer diferentes efeitos estéticos com ele. Então, a finalidade desse primeiro volume russo não era ficar preto e denso como está o fio Y. Então, às vezes, a gente vê uma propaganda e fala, olha, é a mesma coisa. Não preciso montar leques, mas isso pode estar nos enganando pelas omissões. Vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças, as principais diferenças entre o volume e os novos fios? Olha só, respondendo vocês sobre por que ainda montar leques, a primeira diferença que eu quis trazer é o fio em si. Quando a gente olha ali para esses quatro exemplos de fios, vocês conseguem identificar qual é cada técnica? Primeiro, a gente tem aqui um fio W. Eu não coloquei nem um fio Y, tá? Eu coloquei o fio W, que tem que ser aquele fio mais pretinho, né? O segundo é um fio a fio clássico. Então, é a técnica clássica com um fio só, ele é mais espesso, né? Unitário e ok. Aqui nós temos um leque de volume, que nós chamamos do volume russo, e aqui um leque de mega volume. Se eu olho para esses fios, essa é a unidade, né? Tanto o fio sozinho quanto o leque é a unidade que eu coloco em um único cílio natural. Se eu olho que anatomicamente, ou seja, né, a anatomia dele já é bem diferente, bem dispersa do outro, será que eles realmente vão trazer resultados iguais? Se você olha para esse cílio da fotinho que eu trouxe aqui, você consegue me dizer qual desses fios eu usei? Que técnica que é essa que está ali na foto? Vou querer saber de vocês. É um volume brasileiro, né? Um volume brasileiro, é um volume russo, é um clássico. Eu consigo olhar para a foto e falar qual que é? A Alexandra falou que é um russo. E a Alexandra tá certa. Olha só como que a Alexandra conseguiu ver que esse cílio é um russo. Porque existem particularidades na técnica que vão muito além de se o cílio é preto, mais preto ou menos preto. E eu quero trazer para vocês, em formato de pirâmide, as principais diferenças entre os leques e os novos volumes. Então, essa pirâmide amarela aqui vai representar para a gente os 4 tópicos que mais fazem a montagem de leques, ou seja, o volume russo e o mega, se dispersarem e destoarem dos novos volumes. E a primeira, que já é para matar, né? A principal teoria, né, de que você não precisa mais montar leques, a primeira diferença é a densidade. Densidade é aquele grau da cor preta, sabe? Aquele cílio escuro. Quando você olha, você chama isso de volume. O volume é toda aquela proporção escura, pesada que um cílio tem. Então, o clássico é mais delicado, ele é mais leve. Por quê? Porque passa mais luz pelo fio a fio clássico. Os cílios têm uma separação entre eles e nessa separação passa mais luz. Quanto menos luz vai passando entre os cílios, mais densidade eu tenho, certo? E aí, quando eu olho para a anatomia do leque de mega volume e do fio Y, eu vejo que a própria anatomia, o próprio formato dele vai fazer com que passe mais ou menos luz. O fio Y não tem aquela cobertura do mega volume para que a luz seja bloqueada. E é a luz que passa que vai decidir se esse cílio vai ser mais preto ou menos preto. Então, se vocês olharem para a base do fio que eu coloquei ali, eles estão com a mesma distância. Mas o leque do mega consegue bloquear mais luz do que um fio Y ou até mesmo um fio W, se a gente colocar ali como exemplo. Isso nós chamamos de densidade. O volume russo da mesma forma, porque nós vamos ver que conforme a geometria desse fio vai se encontrando, porque os cílios naturais são bem colados, né?
lado a lado, às vezes um em cima do outro, então eles vão se encontrar, eles vão se encaixar de uma forma que a luz não passe. E o fio Y, por mais que ele bloqueie um pouco de luz, não é o suficiente para que seja denso como um mega volume, ou até mesmo um volume russo, dependendo do tipo de volume russo que eu faço. Então, mesmo que eu consiga um resultado diferente do fio a fio clássico com o Y, com o W, com o V, ele não vai atingir a densidade do mega volume e do russo. A outra principal diferença, certo, gente? Vocês conseguem entender? O fio brasileiro, um volume brasileiro, pode ser mais pretinho que o clássico, mas ele é pretinho até certo ponto. O volume russo é mais denso e o mega volume, não existe fio hoje, não existe técnica mais densa que o mega volume. É o fio mais preto que a gente consegue fazer. E a gente vai entender por quê. Não se trata de colocar um monte de fio em cima do outro, certo? A segunda diferença entre os novos volumes e a montagem de leques é a textura. Mais uma vez, nós temos exemplos aí lado a lado. Nós temos, primeiro, o mega volume. Então, eu trouxe um exemplo do tipo de leque que foi usado para fazer o mega volume. Cada um desse daqui foi em um cílio natural, tá? Para ter esse resultado de baixo. Aqui nós temos o volume russo, que é um fio que passa mais luz que um mega, vocês conseguem ver? E nós temos esse exemplo de baixo. E o fio Y, que é o fio da técnica clássica, que já vem pré-montado como um stacking, né? Então, são dois fios 0,7 para cá, dois fios 0,7 para cá. Eles vão ficar do formato de um fio 0,15 da técnica clássica, da espessura, né? E vão ficar com a mesma textura de um fio clássico. Jaque, me fala o que é textura na extensão de cílios? Confunde-se muito densidade com textura. A gente conseguiu entender que a densidade é aquele bloqueio da passagem de luz para que o meu cílio fique mais ou menos preto. Então, o mega volume é mais denso porque ele bloqueia mais luz. Menos luz, às vezes luz nenhuma passa ali e ele fica totalmente preto. A textura é realmente quando você olha para o cílio e ele tem textura de tato, né? Do tipo do fio, se ele é mais macio, se ele é mais rígido, se ele é mais opaco, se ele é mais brilhoso, se ele é mais aveludado, tudo isso me traz essa impressão de textura. E a textura também implica no conforto no olho da cliente. Então, o fio a fio clássico é feito com uma espessura maior. A gente usa para o fio a fio clássico 0,15, 0,18, 0,20, até 0,25 é muito comum a gente usar no fio a fio clássico. E ele fica mais preto, que a gente chama de denso? Fica. Só que quanto mais grosso é esse fio, mais durinho ele parece e mais brilhoso quando eu olho. E essa é a textura do fio. O volume russo e o mega, como eles são feitos com uma espessura muito, muito mais fina, para você ter uma ideia. O volume russo, a média, né, popular entre as lestes desertas no Brasil, a média da espessura do volume russo é 0,07. Então, ela é pelo menos 3 vezes mais fina do que a do clássico ali, né? Espessura, não estou falando de peso, estou falando de espessura, certo? É bem fininha. E para o mega volume, já foram lançadas no mercado até mesmo a espessura 0,02. É absurdamente fina, é muito fina. Por isso, existe mais implicação na hora de montar o leque, porque o fio é mais fininho. Mas um fio mais fino, quando ele está sendo feito ali simetricamente, com a sua densidade adequada, ele também tem uma textura mais macia e mais aveludada. O mega volume ele é muito fofinho quando nós fazemos corretamente. Quando nós respeitamos a geometria do leque e tudo que implica mega volume, ele é bem macio de se olhar,
de se sentir e, inclusive, quando a sua cliente pisca, quando ela deita, quando ela molha, tudo isso, quando ela enxuga na toalha, ela sente diferença, porque a textura do volume é mais macia, mais fina do que a textura do fio a fio clássico. E aí o Y, ele parece um clássico maior. Então o Y parece até um pouquinho mais grosso e brilhoso do que o clássico, porque é como se fossem dois fios da técnica clássica. Ah, já que você está falando que o fio é duro? Claro que não, gente. Exceção de cílios, fios de qualidade com um bom PBT, a fibra do PBT, que é a matéria-prima do nosso cílio, ele não é duro, mas ele pode ficar mais macio ainda na técnica de volume russo e na técnica de mega. Então, a segunda diferença entre os novos volumes, que são na técnica clássica, e o russo e o mega é a textura do seu procedimento. Na foto, vocês conseguem olhar. O mega é muito mais aveludado que o russo, que é mais aveludado que o Y, apesar do Y ali estar parecendo mais pretinho. Conseguem ver? Terceira diferença que eu quero que vocês vejam comigo sobre os novos volumes e a montagem de leques. Nós chamamos de visagismo. É uma das minhas maiores paixões dentro do volume. É uma das maiores diferenças entre o volume e qualquer outra técnica de cílios. Visagismo é uma palavra que vem do francês visage, que quer dizer rosto. Então, é o estudo da harmonia e padronização perfeita da beleza do rosto humano. O visagismo busca deixar tudo harmônico e lindo. Quando nós estamos fazendo sessão de cílios, nós precisamos estudar muito a respeito de visagismo, porque o olho e o olhar é a centralidade do rosto. Então, nós temos diferentes anatomias, né? Existem olhos maiores, mais redondos, menores, existem olhos assimétricos. Então, tem um olho que é maiorzinho, o outro é menorzinho, o outro é maior. Existem todos os tipos de olhos e todas as pessoas têm a sua beleza particular. Mas dentro do visagismo existe um padrão do formato do olho, do tamanho, da distância até a sobrancelha e da distância entre eles, que vai ser o olho do rosto perfeito. E já adianto que esse olho é o olho amendoado, o olho em formato de amêndoa, que tem uma distância perfeita aqui, né? Não é muito perto e não é muito longe. Quando eu faço alongamento de cílios, eu não só coloco um cílio preto, para que a minha cliente fique com a sensação que ela colocou um cílio postiço. Eu harmonizo o rosto dela a partir do visagismo. Então, se ela tem os olhos separados, eu vou fazer um mapeamento específico para que esse olho dela fique mais junto. E aí ele fique harmonizado. Eu consigo fazer isso com o fio a fio clássico? Eu consigo dar meus pulos, mas eu consigo fazer a perfeita ilusão de ótica a partir do volume. Por quê? Porque no volume eu tenho diferentes tipos de aberturas de leque, diferentes densidades de leque, diferentes quantidades, diferentes curvaturas. Então, dentro do volume, eu consigo no mesmo olho usar 3, 4 curvaturas para que eu possa fazer uma ilusão de ótica do visagismo. Estou muito feliz de saber isso, Alexandra. Estou muito feliz de você estar interagindo na aula também. E essa é só a nossa primeira aula, hein, gente? Vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, já podem mandar, por favor. O visagismo, então, vai ser muito melhor aplicado quando nós estamos trabalhando com volume. Na técnica clássica, eu tenho um limite até onde eu posso ir e falar, não, eu só consigo corrigir até aqui. Então, na técnica clássica, um olho muito redondo, eu consigo deixar ele mais suave. Um olho muito pequenininho, eu consigo deixar ele mais abertinho. Mas existem limites. Por exemplo, se uma cliente estrábica chega até mim, um olhinho dela é mais para dentro e o outro mais para cá, e ela fala, eu gostaria de ter a sensação, a ilusão de ótica de que o meu olhar é reto, que eu não sou estrábica. Só que eu quero fazer fio a fio clássico.
eu vou falar para ela, me desculpe, eu não consigo fazer isso. Não, Jaque, é porque o clássico é pouco, então fala para fazer com o Y. Não consigo. Com o fio W, volume egípcio, não dá. Porque eu não consigo atingir a densidade, a transição de curvatura e o mapeamento que eu faço a partir do leque de volume e principalmente de mega volume. Já que você está falando que eu consigo deixar uma ilusão de ótica de que a pessoa estrábica não é estrábica, consigo. A partir do volume eu consigo. Eu trouxe aqui na foto para vocês um exemplo que é até muito mais simples de como a montagem de leques auxilia de uma maneira que os novos volumes não conseguem. Essa menina da minha foto, isso aqui é um caso real, ela tem tricotilomania. Tricotilomania é um distúrbio, uma condição onde a pessoa adquire muita ansiedade e começa a arrancar os pelos do corpo. E ela começou a compensar essa ansiedade no cílio. Então, você consegue ver que o cílio dela está bem falhado do lado direito. Ambos os olhos estavam com muitos cílios arrancados. Mas do lado direito tinha uma falha, assim, catastrófica, sabe? Muito grande. E se eu fizesse ou o fio clássico ou o volume brasileiro, ou o cílio W, ia ficar muito estranho, porque não tinha cílio. Esse quadrante aqui do olho dela, tá vendo? Tinha um ou outro. Ia ficar muito estranho eu usar esses fios e esses novos volumes. Eu tive que usar o visagismo e fazer um mapeamento diferenciado a partir do volume russo. As meninas que estão entrando na aula agora, fiquem tranquila que mais para frente, vocês me chamam no privado, a gente conversa e eu disponibilizo a aula para vocês, tá bom? Fiquem tranquilinhas, isso é exclusivo para vocês que estavam no grupo, tá? Então, vocês conseguem observar que eu igualei os dois olhos. Você não consegue olhar ali e falar, não, esse canto do olho dela quase não tinha cílio. E você não fala assim, parece que tem muito mais cílio do olho esquerdo do que do olho direito. Por que isso aconteceu? A partir do visagismo, eu fiz mapeamentos diferentes para os dois olhos, não no tamanho, não foi na numeração, gente. Foi na densidade do leque de volume. Então, eu usei um tipo de leque aqui, a densidade específica aqui, e também a quantidade, que a gente chama de dimensão do leque, no olho esquerdo, e eu usei totalmente diferente no olho direito para trazer uma potência maior, porque ela tinha arrancado os cílios. Os próprios cílios naturais, ela arrancou de ansiedade. Então, como que eu ia deixar ela com os olhos diferentes? Ela, inclusive, veio fazer exceção de cílios porque ela estava se sentindo feia. Parecia que um olho dela estava caído, porque não tinha cílio. A partir da montagem de leques, eu consegui fazer um mapeamento que equilibrasse o olhar dela. E técnica nenhuma sem leque me proporciona isso. Então, essa é a terceira diferença, uma diferença gritante, uma diferença muito importante do volume para os novos volumes, para os novos fios aí YWV, o visagismo. Tem outros exemplos que nós vamos ver mais para frente sem problemas. E aí, gente, depois de tudo isso que a gente falou, a maior diferença entre a montagem de leque e os novos volumes é o alto nível do seu trabalho. A gente usou esse exemplo agora de um olho que quase não tinha cílio ficar exatamente igual ao outro, uma pessoa estrábica ficar com o olhar suavizado como se ela não fosse estrábica. Nós vamos ter os olhares assimétricos, que eu falei para vocês também. Então, um olho maior, um olho menor, um olho mais curto, um olho mais longo. A partir do volume, a gente consegue criar uma ilusão de ótica. E nós vimos que não é só a densidade que conta. Apesar do volume ser mais denso que fio Y, W e V, ele não é só mais denso, ele tem uma textura diferente. Isso implica no conforto da cliente, no cotidiano dela. Você, enquanto lash designer, pode usar nos seus olhos também para você
não ficar apenas do estudo teórico, mas do empirismo, você ver por conta própria o quanto isso é verdade. Então, a montagem de leque não é só um cílio mais preto. É algo muito diferente, que teve, apesar de ser recente, a gente falou que surgiu em 2016, teve aí um estudo muito aprofundado, um cálculo volumétrico, relações estéticas de densidade, dimensão e textura, e nós não conseguimos atingir isso na técnica clássica. Por mais pretinho que o meu cílio Y possa ficar, ele é um cílio da técnica clássica. Então, a maior diferença que a gente consegue adquirir na montagem de leques e nos nossos volumes é o alto nível do seu trabalho. Se você acha que a sua cliente não vai credibilizar isso, ela vai credibilizar e credibilizar muito. Ela não vai saber o termo técnico. Nessa foto mesmo, essa foto eu testei ela, postando no Instagram, e as clientes não sabiam o que era que estava diferente. Mas ela sabia que tinha algo. Ela falou, eu não sei porquê, mas esse cílio me encantou de tal forma. E o que a gente fez esse cílio? A gente fez a transição de curvaturas. Porque o nosso olho, ele não é reto, ele não é plano, ele é uma órbita, né? Então, ele tem uma curvatura. E quando a gente trabalha com transição de curvatura, a gente consegue trazer uma correção ocular sem igual. Mas, mais uma vez, a gente só consegue isso no volume. Vamos responder a pergunta da aula, então? Preciso aprender a montar leques? Se eu quero ser um profissional de alto nível, sim, preciso. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Vou ficar muito feliz de responder as perguntas de vocês. Se possível, de ver o rostinho de vocês falando comigo também. E aí? Vocês podem agora ligar o microfone para estar perguntando, tá? Mais uma vez, as meninas que chegaram agora, vocês podem estar falando comigo no privado e pedindo a gravação da aula. Kaira disse, amei a aula, Jaque, muito conteúdo. Super feliz, meninas. Inclusive, deixa eu falar para vocês que estão aqui agora, 8 horas, quase 9 horas da noite, né? Não sei de qual cidade vocês estão assistindo a aula, mas vou querer saber também de qual cidade cada uma de vocês é. Sexta-feira à noite, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, vocês estão aqui adquirindo conhecimento. Eu falei lá no Instagram, e é verdade, conhecimento, sucesso, autoridade não surge por osmose. Vocês estão aqui se dedicando o tempo de vocês para ter mais qualidade para cliente de vocês. Bahia. Olha só que incrível. Lá de cima, Alexandra, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul. Lá embaixo do Brasil. A Andréia é de Cascavel, no Paraná. Brasília. A Paula de BH. Fortaleza. Que riqueza, gente. Estou super feliz. Goiânia. Gente do Brasil inteiro aqui unida para trazer mais volume para as nossas clientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, se estiverem ainda com vergonha de aparecer, podem fazer no chat. A Elaine de CG. Bom que você gostou da aula, Elaine. Gente, se vocês não forem perguntar, eu vou encerrar a aula. Mas aproveitem, tá? O que você acha do 5D? Tânia, o que você quer dizer com 5D? Você está falando no volume russo ou é um novo volume? Então, é um fio pré-montado? Jaqueline,
É o 5D, no caso, o pão já pré-montado. Aquele que a gente compra pronto já. Tá ouvindo? Eita, né? Tô tentando te ouvir. Não tô ouvindo você. É o 5D da Desmer, no caso, sem falar de marca, Eu tava lógico. falando para as meninas, né, antes, né? Ah, meninas, habilita o áudio aí. Agora eu tô apanhando aqui, gente. Vocês estão ouvindo o Tânia bonitinho? Tânia. Aí, Tânia, você liga seu microfone, por favor. Tá ouvindo? Ai, gente, agora não tô ouvindo a Tânia. Tá ouvindo agora? Oi, oi. Acho que o meu não é, não. Rapidinho. Que estranho, gente. Por que será que eu não consigo ouvir? Qual a espessura certa para usar no volume russo? Não tô ouvindo nenhuma de vocês, meninas, mas tô tentando resolver o problema aqui, tá? Porque eu tô amando ver vocês aparecendo aqui para falar comigo. Será que agora dá certo? Oi, Jaqueline. Tá me ouvindo? É Márcia, de Brasília. Oi, Jaqueline. Olá, Jaque. Você tá me ouvindo? Você já ouviu Márcia, de falar da Brasília. extensão com tela? Já ouvi. A Paula perguntou para mim. Não sei porque não estou ouvindo vocês, mas já para a segunda aula vou querer reportar isso, tá, gente? Já arrumar para vocês poderem conversar bonitinho comigo. A extensão com tela é um tipo de cílio inteiriço. Então, vocês sabem o cílio postiço? Ela pode ser tanto o cílio postiço inteiro, que você aplica sobre todo o cílio da sua cliente, ou pequenos tufos de cílio postiço que você vai colocando sem o isolamento. Mas no começo da aula, a gente falou da importância do isolamento. O nosso procedimento se chama extensão de cílios fio a fio, porque nós separamos um cílio natural de cada vez, e aí nós aplicamos a extensão.
O cílio em tela, ele é bem problemático, meninas. Ele é muito perigoso. É ele que vai trazer desconforto, coceira, dor para o seu cliente e vai dar uma condição chamada madarose. Madarose é a alopécia dos cílios. Então, depois de ser muito arrancado, o cílio daquela região da pálpebra ali para de crescer, porque o corpo entende que está tendo uma situação de estresse e ele simplesmente não nasce mais pelo. Então, tudo isso pode ser causado pelo cílio em tela. Daniel falou para a gente que é melhor escrever. Essa aula, peço perdão para vocês, gente, não estou conseguindo ouvir vocês e não sei por quê. Mas, por favor, falem comigo. Tânia, qual era a pergunta que você queria me fazer a respeito do 5D? Se você puder escrever para a gente esclarecer com as meninas. Ah, sim. O que a Tânia está falando é muito interessante. É um fan, é um leque de fato de volume, com a espessura do volume, com o distanciamento ali bonitinho, a anatomia do volume, mas ele já vem montado. Então, são os leques pré-montados. Eles não vêm um fiozinho pequenininho no chicote como a gente está adaptada. São leques já abertos que vêm e você pega e coloca diretamente no cílio da sua cliente. Eu acredito que esses fios, esses fans, leques pré-montados, são muito similares, né? Apesar dele ser mais fácil, ele é muito parecido com os auto fans ou easy fans. Vocês já ouviram falar nos auto fans? Quando você olha, ele vem no chicote, igual a um fio de volume normal, mas ele tem 2 camadas de fio e tem uma cola hidrossolúvel na ponta. Então, não é uma cola hiper forte, é uma cola que desmancha com água, mas quando você pega esses fios, a ponta dele não se desfaz, então você consegue fazer o leque de volume com mais facilidade. O fio 5D, que a Tânia está me perguntando, também tem essa colinha hidrossolúvel na ponta. Quando você for trabalhar com ele, ele não é totalmente errado. Não vou falar, ele é um filão desses anticílios, como a gente está falando dos cílios em tela, por exemplo. O cílio em tela é problemático, porque ele é um cílio postiço. Agora, o cílio pré-montado, ele pode facilitar o seu trabalho, ele pode te dar um resultado de volume, né? No caso, esse volume da proposta da abertura média no 5D. Só que você tem que tomar cuidado com a quantidade de cola, porque ele já tem uma colinha na ponta. E por que eu não recomendo que você trabalhe eternamente com ele? Porque na ausência dessa fabricação, porque você depende de uma fabricação industrial, você vai precisar montar um fan de verdade, um fan que não tenha colinha, um fan que vem no chicote com os fios normaisinhos. E se você não souber, você pode ter bastante problema, porque você parou de treinar. Se vocês olharem na capa da aula de hoje, eu estou com uma caixinha de Easy Fan e uma caixinha de fan tradicional. Porque é uma brincadeira que a gente faz. Continua sendo o volume, o fio de volume, mas você tem que prestar atenção nisso. Se eu não tiver mais esse fio fabricado, será que eu vou continuar fazendo volume? E quando eu estou usando esse fio que tem uma colinha na ponta, eu preciso prestar muita atenção na quantidade de cola que eu coloco, porque ele já tem uma cola. Tinha uma outra pergunta ali em cima, deixa eu ver. Tenho dúvidas na espessura dos fios para a fabricação dos fãs. Para a fabricação, você fala no sentido de nós montarmos agora, para a gente montar artesanalmente durante o procedimento?
quando a gente vai trabalhar com volume, porque nós estamos usando vários fios, nós precisamos usar uma espessura mais fina, porque ele tem um formatinho de cone, o fio sintético, o fio de extensão. E quando ele tem exatamente o mesmo tamanho que o fio natural, a mesma espessura, pode ser que ele pese tanto quanto o fio natural, ou até mesmo ele sobrepese no fio natural, ou seja, fique demais, pesado. Isso vai fazer com que ele caia, pode ser que a extensão caia antes da hora, pode ser que o fio natural vai crescendo mais fraco, porque ele está tendo muita energia ali para gastar. Então, quando nós vamos trabalhar com volume, a gente acaba usando espessuras muito mais finas do que da técnica clássica, porque nós vamos usar muitos fios. Então, nós vamos considerar fios de volume a partir da espessura 0,07. E aí vai baixando 0,06, 0,05. Aí a 0,4 não é muito comum, mas nós temos a 0,03. E a gente até comentou que surgiu uma agora no mercado que é 0,02. São espessuras bem fininhas, tá? Então, se você perguntar para mim, Jaque, qual que é a espessura popular para volume russo? 0,07. Qual que é a espessura popular para mega volume? 0,05, tá? Tenho muita dificuldade na montagem dos fans. A montagem, gente, envolve muita coisa. Então, a gente precisa realmente parar para estudar a anatomia e a geometria do fan. Agora, a maneira que a gente vai abrir não tem uma regra específica, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar dos diferentes tipos de abertura do leque. Nós temos a abertura na mão, que a gente chama que é de abertura finger, a abertura no chicote, que é a rolling. Eu vou até estar postando no grupo para vocês essas aberturas, tá? Mas e o C e o D? C e D, nós não chamamos de espessura. Porque quando nós estamos escolhendo o fio, nós temos pelo menos 3 pontos para avaliar. Espessura, comprimento e curvatura. A espessura é a grossura do diâmetro do fio mesmo. Então, o fio clássico, ele é bem mais grosso, né, que o fio do russo. Nós chamamos isso de espessura. A gente conta em milímetros o diâmetro dele, que é o que a gente está falando, né? 0,05 é a espessura. O comprimento é realmente o tamanho do fio. Então, a gente tem lá o tamanho 8, tamanho 9, tamanho 15, né? Tem vários tamanhos, esse é o comprimento. E curvatura é o grau de angulação do fio. Por isso que a gente vê, ó, fios mais curvadinhos e aí tem fios que parecem mais retinhos. Essas são as curvaturas que nós usamos. O C é uma curvatura mais retinha, o D já é bem mais levantada. Temos mais perguntas, gente? Eu acho que a Ashley queria fazer uma pergunta, não queria? Que infelizmente hoje eu não consigo ouvir vocês. Mas a aula que vem eu vou ouvir todas vocês. Que é para todo mundo estar com o vídeo ligado. Meninas, não quero tomar mais o tempo de vocês, até porque hoje é sexta-feira. Mas muito obrigada. Espero ter esclarecido, mesmo que rapidamente, as dúvidas finais. E espero que vocês tenham anotado também muito do que a gente aprendeu aqui hoje. Nosso próximo encontro é dia 9. Sucesso para vocês, meninas, e vamos introduzir volume na nossa carreira, viu? Qualquer coisa vocês podem me chamar pelo número do grupo e a gente esclarece as dúvidas de vocês. Paula, fica tranquila que eu vou trazer a aula para você gravada, tá? Vai estar disponível para você. Beijo, meninas. Boa noite, Leste Reais. Sucesso. Muito obrigada.